Existe um pó que custa menos de 2 euros por libra. Transforma solos mortos e exauridos em uma das superfícies de cultivo mais produtivas da Terra. E dura mais de 2.000 anos sem necessidade de reaplicação. Não é um fertilizante que você aplica uma vez e precisa comprar novamente a cada estação. Não se trata de um corretivo químico que cria dependência no solo e destrói lentamente a vida microbiana sob seus pés. Uma transformação permanente. Uma aplicação, séculos de resultados. Arqueólogos descobriram que ele ainda estava funcionando em solo amazônico que não era tratado desde antes do nascimento de Colombo. A indústria global de fertilizantes gera mais de 230 bilhões de euros todos os anos. O mercado de pesticidas acrescenta mais 80 mil milhões de euros a este montante. Produtos para correção do solo, reguladores de pH, estimulantes microbianos, suplementos de nitrogênio, outros 40 bilhões de euros anualmente. Cada um desses produtos parte do pressuposto de que seu solo sempre precisará de mais deles. Agora, imagine uma substância que torne seu solo permanentemente autossuficiente. Imagine algo que construa o ecossistema microbiano dentro do seu solo de forma tão completa que ele nunca precise ser reconstruído. Imagine pagar apenas 2 euros uma única vez e ver seu solo ter um desempenho melhor do que o jardim do seu vizinho, que depende de produtos químicos. Isso não é fantasia. Essa é uma realidade documentada, confirmada em laboratório e testada em campo, que vem crescendo silenciosamente na floresta o tempo todo. Esta é a história do biochar, o antigo segredo do solo que as civilizações da Amazônia dominaram há 2.000 anos. O setor agrícola se esforçou muito para manter isso fora de todas as revistas de jardinagem, lojas de materiais de construção e conversas. Bem-vindo ao acampamento proibido. É aqui que abrimos os cofres que eles pensavam estar selados para sempre. Permita-me levá-lo de volta a 1542. Um conquistador espanhol chamado Francisco de Orellana leva sua expedição para o interior da bacia amazônica. Ele esperava encontrar a região selvagem e inóspita descrita em seus mapas. O que ele encontra, porém, o deixa perplexo. Cidades. Cidades enormes. Assentamentos que se estendem por quilômetros ao longo do rio. Populações que seus cronistas estimam em milhões. Terras cultivadas até onde a vista alcança, produzindo alimentos em meio ao que deveria ser um ambiente hostil à agricultura. Porque eis o que todo agrônomo sabe sobre o solo da floresta amazônica. Do ponto de vista químico, é praticamente inútil para a agricultura. O ciclo de nutrientes em uma floresta tropical ocorre inteiramente acima do solo. As árvores sustentam tudo. Quando as folhas caem, esses nutrientes alimentam imediatamente as raízes. O próprio solo, a terra propriamente dita, é fino, ácido e quase completamente desprovido da matéria orgânica necessária para o crescimento das plantações. Despojando as árvores, resta apenas argila vermelha, que endurece ao sol como tijolo e se desfaz na primeira chuva. A agricultura de corte e queima na Amazônia normalmente esgota uma área em 2 a 3 anos. Depois, você se muda e queima uma nova área. No entanto, Orellana estava observando cidades permanentes, agricultura permanente, populações que se alimentavam da mesma terra há séculos. Como? A resposta estava enterrada no próprio solo. Uma terra escura, rica, quase negra, que atingia vários metros de profundidade em alguns locais. Terra preta. Dark Earth. O solo era tão diferente da argila vermelha circundante que os habitantes locais o denominaram por gerações. Quando os cientistas europeus analisaram pela primeira vez amostras de terra preta de forma adequada no século XX, não conseguiram explicar o que estavam vendo. A atividade microbiana estava muito acima de todos os padrões. E o elemento mais desconcertante, o solo estava se melhorando ativamente por conta própria. Deixada em paz, a terra preta se espalha. Ela se regenera. Com o tempo, ela transforma o solo adjacente empobrecido em si mesma. Durante décadas, os pesquisadores presumiram que a fertilidade provinha de matéria orgânica, resíduos compostados, espinhas de peixe, restos de animais, os ingredientes habituais dos antigos sambaques. Então eles começaram a datar as amostras com carbono 14, e os resultados estavam errados. O carbono presente na Terra Preta era antigo, com milhares de anos, mas não estava se decompondo. Não se decompunha porque não era carbono orgânico. Era algo completamente diferente. Era carvão. Biochar, material orgânico carbonizado, aquecido a baixas temperaturas e sem oxigênio, transforma-se em uma estrutura de carbono porosa que não apodrece nem se desfaz com a água. As civilizações da Amazônia não se limitavam a compostar seus resíduos. Eles o carbonizaram deliberadamente, sistematicamente. Eles haviam criado um adubo para o solo tão permanente que, 2.000 anos depois, após o colapso das civilizações, a terra escura ainda estava lá. Orellana não fazia ideia do que estava vendo.
Nem os cientistas europeus fizeram isso nos 400 anos seguintes. O conhecimento de como fazer terra preta se perdeu com o povo que a criou. Ou, pelo menos, é isso que a indústria agrícola prefere que você acredite. Agora, deixe-me mostrar exatamente por que isso funciona. Porque a ciência é verdadeiramente notável. Quando se queima madeira ou material orgânico em uma fogueira normal, a combustão completa os converte em dióxido de carbono e vapor de água. O carbono sai, ele vai para a atmosfera. Mas quando você aquece esse mesmo material a temperaturas entre 300 e 700 graus C em um ambiente com pouco oxigênio, um processo chamado pirólise, algo completamente diferente acontece. A matéria orgânica não entra em combustão, ela se transforma, a estrutura celular da madeira se decompõe. Os compostos voláteis escapam na forma de gases, mas a estrutura de carbono permanece. Esse esqueleto de carbono se transforma em uma estrutura de extraordinária complexidade em nível microscópico. Um único grama de biochar de alta qualidade contém uma área de superfície entre 200 e 400 metros quadrados. Você leu corretamente. 1 grama. A área é equivalente a 4 quadras de tênis comprimida em um pedaço de material que você pode segurar entre 2 dedos. Essa área de superfície é a chave para tudo. A microbiologia do solo é dominada por organismos tão pequenos que os espaços entre as partículas do solo constituem o seu mundo. Bactérias, fungos, arqueias, os organismos que tornam o solo fértil o que ele é. Eles não vivem em solo exposto, colonizam superfícies, constroem comunidades em microambientes protegidos, onde não são levados pela chuva nem ressecados pelo sol. O biochar proporciona esse ambiente de uma forma que nada mais na Terra consegue igualar. Um único pedaço de biochar no solo cria milhões de cavernas, túneis e câmaras microscópicas. Redes fúngicas se infiltram por elas. Bactérias colonizam as paredes. Micro-organismos benéficos, que normalmente seriam eliminados pela água da chuva em solos arenosos, encontram aqui um habitat permanente. A densidade populacional microbiana ao redor das partículas de biochar é ordens de magnitude maior do que no solo adjacente não tratado. E é aqui que a coisa começa a ficar quase filosoficamente interessante. O biochar não alimenta o solo, ele abriga os organismos que alimentam o solo. Essa distinção é extremamente importante porque a alimentação requer insumos contínuos. A habitação é um investimento único. Ao adicionar fertilizante nitrogenado, você terá um pico de nitrogênio seguido por uma queda brusca. Suas plantas se alimentam, mas o solo não melhora. Adicione biochar e você cria um ecossistema permanente. Os fungos chegam. Eles extraem fósforo de partículas minerais de maneiras que as raízes das plantas não conseguem. As bactérias fixam o nitrogênio atmosférico e o tornam disponível para as plantas. Organismos predadores aparecem porque agora há população suficiente para sustentá-los. É por isso que a terra preta se espalha. O ecossistema microbiano que ela sustenta começa a transformar o solo adjacente. Não de forma drástica, não da noite para o dia, mas de forma mensurável, consistente, ano após ano. Além da microbiologia, o biochar é uma potência em troca catiônica. A superfície de carbono porosa do biochar possui uma carga negativa enorme. Ela retém cátions, nutrientes que o solo convencional perde para a chuva. Uma pesquisa publicada na revista Plants and Soil descobriu que o biochar reduziu a lixiviação de nitrogênio em 50% em solos arenosos. Essa não é uma melhoria pequena. O efeito do pH é igualmente significativo. O biochar tem um caráter alcalino que gradualmente tampona o pH do solo, aproximando-o da faixa neutra. E o que é a vida do char? A datação por carbono do biochar de terra preta da Amazônia revelou idades entre 200 e 8.000 anos. O carbono que você deposita no solo hoje permanecerá estruturalmente intacto e biologicamente ativo muito tempo depois que todos os seres humanos da Terra tiverem desaparecido. Uma aplicação, infraestrutura permanente. É contra isso que a indústria de fertilizantes está vendendo seus produtos. Eis o problema de negócios em linguagem simples. O Instituto de Fertilizantes, órgão de lobby da indústria de fertilizantes sintéticos, representa empresas com um faturamento anual combinado superior a 80 bilhões de euros. O setor de pesticidas contribui com mais 40 bilhões de reais. Os fabricantes de herbicidas com outros 20 bilhões de reais. Toda a indústria se baseia em uma premissa fundamental. O solo é um meio, não um sistema. Trate-a como uma bateria. Carregue-a com nitrogênio, fósforo e potássio sintéticos. Extraia a colheita. Recarregue na próxima temporada. Repita indefinidamente. Se a bateria se degradar, se o solo compactar ou acidificar, venda um produto corretivo para resolver esse sintoma enquanto cria o próximo. Este modelo gera receita contínua, previsível e crescente. É brilhante como arquitetura de negócios. É catastrófico como relação com a terra.
O biochar ameaça esse modelo em sua essência, não porque substitua o nitrogênio imediatamente, mas porque acelera o processo pelo qual o solo se torna autossuficiente. Em 2009, um estudo marcante publicado na revista Nature mediu as necessidades de fertilizantes a longo prazo, em solos adubados com biochar, durante um período de 12 anos. Solos adubados com biochar apresentaram uma redução de 45% na necessidade de fertilizantes externos. Aos 15 anos, a aplicação de fertilizantes sintéticos tornou-se totalmente desnecessária. Um produto que reduz as necessidades de compra do seu cliente em 45% não é um produto para se comercializar. É um produto para se marginalizar. E marginalizaram-no, de fato. O financiamento para pesquisa sobre biochar em Portugal representa uma fração de 1% do investimento total. Os programas de extensão não incluem o biochar nos currículos. Publicações de jardinagem com parcerias publicitárias com empresas de fertilizantes não publicam matérias de capa sobre o assunto. Não se trata de uma conspiração coordenada. É a arquitetura invisível do incentivo operando silenciosamente em todos os níveis de distribuição de informações. O conhecimento existe, a ciência é irrefutável. A aplicação é trivialmente simples e quase ridiculamente barata. E quase ninguém que cultiva alimentos para viver jamais ouviu falar disso. Mas o conhecimento não desapareceu por completo. Encontrou refúgio nos lugares onde o conhecimento sempre encontra refúgio, quando a indústria não quer que ele seja ouvido. Em 2002, um cientista do solo holandês chamado Bruno Glaser publicou um artigo na revista Natuurwissenschaften que reacendeu o interesse acadêmico pelo estudo da Terra Preta. A análise de Glaser confirmou o que as observações já sugeriam há décadas, que a fertilidade do solo escuro da Amazônia era inseparável de seu teor de biochar. O artigo foi citado por mais de 800 estudos subsequentes. Todo um campo de pesquisa, hoje denominado agronomia do biochar, tem sua origem moderna nesse único artigo. Em 2015, a literatura científica revisada por pares sobre biochar já havia ultrapassado 12 mil estudos publicados. 12 mil artigos confirmando, refinando e expandindo a descoberta básica. Que a biomassa carbonizada melhora drasticamente a saúde do solo, reduz as necessidades de insumos e sequestra carbono com extraordinária persistência. A Iniciativa Internacional de Biochar, fundada em 2006, conecta atualmente pesquisadores em mais de 40 países. A Austrália tem sido o país que mais adotou a tecnologia em termos de políticas públicas. A comunidade do Faça Você Mesmo, DIY, está às pernas à frente do setor agrícola tradicional há anos. Fóruns dedicados à permacultura e à produção de alimentos em pequena escala têm milhares de histórias de sucesso. Jardineiros no noroeste do Pacífico aplicam biochar caseiro em canteiros elevados esgotados e observam sua transformação ao longo de 2 a 3 estações. Pequenos agricultores no sudeste relatam redução na necessidade de irrigação após a aplicação de grandes quantidades de biochar em solos arenosos. Moradores de pequenas propriedades rurais no centro-oeste do Zelekskiel fazem compostagem de biochar com composto orgânico pronto, uma técnica chamada charging, e aplicam a combinação como um único corretivo de solo. Em 2019, uma equipe da Universidade de Wageningen publicou uma meta-análise abrangendo mais de 120 estudos independentes sobre o rendimento de culturas com biochar. A análise revelou um aumento médio na produtividade das culturas de 15% a 25% em todos os tipos de solo e climas estudados. Em solos tropicais degradados, os ambientes que mais necessitam de ajuda, as melhorias na produtividade chegaram a 50%. Esses não são relatos isolados. São descobertas revisadas por pares, analisadas sistematicamente e confirmadas estatisticamente, provenientes de centenas de grupos de pesquisa independentes em 6 continentes. E ainda assim, entre em qualquer centro de jardinagem em Portugal e pergunte sobre biochar. A maioria dos funcionários olhará para você sem entender nada. Aqueles que reconhecem o termo apontarão para um pequeno saco de biochar granulado à venda por 25 a 35. O próprio material custa $2 por libra em grandes quantidades. A margem de lucro é extraordinária e o mercado é minúsculo porque não há marketing. Eis o que você realmente precisa saber, pois o processo de inscrição é quase insultantemente simples. Você pode produzir biochar com materiais que já possui. O método mais simples requer um recipiente de metal com tampa. Um balde de aço de 20 litros funciona perfeitamente, além de uma fonte de biomassa seca. Lascas de madeira, restos de madeira, talos secos de plantas, cascas de nozes, ossos ou qualquer combinação destes. Você não está queimando esse material. Você está convertendo-o. Essa distinção determina o resultado.
Cave um pequeno buraco no seu quintal com aproximadamente 45 centímetros de profundidade e 30 centímetros de largura. Acenda uma fogueira no fundo e deixe-a pegar fogo completamente. Assim que tiver uma boa camada de brasas, comece a adicionar biomassa seca ao fogo, em pequenas quantidades. O objetivo é manter a combustão quente o suficiente para liberar os voláteis, mas com oxigênio restrito o bastante para evitar que o material vire cinzas. Você quer que o material brilhe e solte fumaça, não que pegue fogo ativamente. Quando o ar do material estiver carbonizado, comece a abafar a reação, cobrindo a cratera ou regando-a com água. Isso interrompe o processo e fixa a estrutura de carbono antes que ela se oxide. O que você tem naquele buraco é biochar bruto, poroso, rico em carbono e pronto para a ativação. O biochar bruto aplicado diretamente no solo irá absorver temporariamente o nitrogênio das suas plantas. Este é o erro que mais frustra os iniciantes. A solução é simples e antiga. Carregue-o primeiro. Pegue seu biochar bruto e misture-o com qualquer material orgânico rico. O composto pronto é ideal. Esterco curtido funciona muito bem. Até mesmo um chá de composto concentrado despejado sobre o biochar e deixado por 2 a 4 semanas produz o mesmo resultado. A vida microbiana e os nutrientes do composto colonizam a superfície do biochar, preenchendo-a antes de entrar no solo. Ao aplicar o biochar energizado, ele entra no solo já vivo, já nutrindo a comunidade microbiana, em vez de prejudicá-la temporariamente. A taxa de aplicação para essa melhoria do solo a longo prazo é de 2 a 4 libras de biochar por pé quadrado, incorporado aos 30 centímetros superiores do solo. Esta é uma aplicação única. Você não está adicionando um tratamento, mas sim instalando uma infraestrutura. No caso de um canteiro elevado padrão, você está fazendo um investimento único que lhe trará benefícios em todas as estações de cultivo pelo resto da vida. Para a jardinagem em vasos, misture de 15 a 20% de biochar em volume. Em canteiros já estabelecidos, aplique a cobertura superficial e incorpore-a ao solo com um garfo de adubação largo. Em solos verdadeiramente empobrecidos ou compactados, a transformação leva de 2 a 3 estações, enquanto o ecossistema microbiano se estabelece em torno do novo habitat. Uma vez aplicado, o carvão vegetal está lá. Ele aguarda, como tem aguardado no solo amazônico por 2000 anos, que as condições retornem. Uma aplicação, um investimento, séculos de retorno. As civilizações amazônicas que construíram a Terra Preta desapareceram. Suas cidades sumiram sob a copa das árvores. Suas línguas se perderam. Seu conhecimento de medicina, arquitetura, navegação e governança se dissolveu com elas. Mas o solo que eles prepararam sobreviveu. Não porque construíram monumentos, não porque registraram coisas por escrito, porque alteraram a química fundamental da Terra sob seus pés de uma forma que perdurou por muito mais tempo do que tudo o que já criaram. Trata-se de um tipo específico de sabedoria que nossa civilização quase esqueceu. A sabedoria do investimento permanente. A compreensão de que o que você fizer com a terra hoje será herdado por seus filhos, por estranhos, por pessoas que nunca saberão seu nome daqui a 2000 anos. A indústria agrícola não pensa em ciclos de 2000 anos. Ela pensa em relatórios de lucros trimestrais. Pensa nos pedidos de produtos da próxima safra. Pensa no modelo de receita recorrente que exige que o solo sempre precise de algo mais. Mas o solo não precisa de mais. O solo precisa de menos. Menos perturbação, menos inundações químicas, menos remoção anual e recarga sintética. Ele precisa do tipo de infraestrutura que realmente permite o funcionamento dos sistemas vivos, habitat estável, arquitetura permanente, as condições sob as quais a vida microbiana pode fazer o que vem fazendo desde muito antes de chegarmos. 2 euros de madeira carbonizada. 20 minutos da sua tarde. O mesmo conhecimento que alimentou milhões de pessoas numa floresta tropical 2000 anos antes da fabricação do primeiro fertilizante sintético. A indústria enterrou isso porque não conseguia monetizar a permanência. Construíram um negócio anual de 230 mil milhões de euros, partindo do pressuposto de que você nunca se lembraria disso. Mas a memória é algo teimoso. A terra escura ainda está lá, ainda se espalhando, ainda fértil, ainda carregando a assinatura de carbono de uma civilização que compreendeu algo que estamos apenas começando a redescobrir. E agora você também.